Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Esse vídeo de hoje, pessoal, é para passar uma luz aí sobre como você trabalha a dama após coroar a dama. Como que você vai trabalhar a dama, né? Então, veja, nós sabemos que a dama tem longo alcance. Ela tem um longo alcance para o bem e para o mal. Esse longo alcance dela não quer dizer propriamente superioridade, né? Tanto é que ela tem o mesmo valor de peça para tomar. Porque às vezes ela é maior que uma peça, e às vezes ela é menor que uma peça, e às vezes ela é igual a uma peça. Então, para que vocês entendam melhor, vocês vão ter que conhecer o tabuleiro, né? Eu faço esse teste às vezes com alguns damistas, para ele me fala sobre o tabuleiro de damas. Ele resume o tabuleiro de uma forma tão sucinta, né, que chega a assustar. Você vê que ele não conhece o tabuleiro de damas. Então veja bem, como você vai jogar bem damas se você não conhece o tabuleiro qual você está praticando o esporte, né? Então veja, eu vou falar alguns pormenores aqui do tabuleiro para vocês. Então aquele que prestar atenção, né, e não achar que é conversa mole, porque todos os pontos que eu vou falar aqui para vocês, embora seja entediante, ele vai te ajudar de uma forma ou de outra você a ter uma outra visão de quando você coroa a dama no tabuleiro. Nós vemos finais aí fantástico, né? Da dama dominando, e às vezes dama ganhando aí partidas fantásticas, né? Que tem como empate, acaba ganhando, ou partida que tem como vitória e acaba empatando, né? Dama contra 4 peças, por exemplo, né? Então eu quero que vocês comecem a ter uma noção por que a dama tem essa multiplicidade. Então eu pergunto aí para vocês, o que é um tabuleiro de damas, né? Então veja, eu poderia falar aqui durante horas só sobre o tabuleiro de damas, tá? Modéstia à parte, eu conheço o tabuleiro de damas de trás para frente. Então veja bem, o que é um tabuleiro de damas? Nós temos 32 casas brancas e 32 casas escuras, perfeito? Nós temos 8 travessas, que são a travessa 1, 2 até a travessa 8. E nós temos 8 colunas, que são as colunas A, B, C, D, E, F, G, H. Isso daí, para quem estudou, é o eixo XY. Então, por exemplo, se você pedir qual que é o ponto F6, né? O ponto F6, você vem aqui no F, ó. F, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui tá, ó, o ponto F6 é essa casa aqui, ó. Aí o ponto A3. A A tá aqui, ó, 1, 2, 3. O ponto A3 aqui, ó. E o ponto D8? D tá aqui, ó. Então esse é o ponto D8, ó. Né? O eixo XY é o encontro das casas, perfeito? Veja, dessas 32 casas escuras, nós temos 16 casas ímpares e 16 casas pares. O campo das peças brancas, nós temos 8 casas ímpares e 4 casas pares. E as brancas coroam dama nas casas pares. E o campo das pretas é o contrário. Nós temos 8 casas pares e 4 casas ímpares. E as pretas coroam dama nas casas ímpares. E o campo neutro, que é a quarta e quinta coluna, nós temos 4 casas ímpares e 4 casas pares. O mesmo ocorre, né, com as casas brancas. Perfeito?
Veja, nós também temos um conjunto de diagonais, né? Então nós temos a diagonal, a grande diagonal, que nós chamamos de carreirão. Nós temos o trique-traque, que é esse conjunto de casas, que tem 7 casas cada um. O carreirão tem 8 e o trique-traque tem 7. Aí nós temos o grande retângulo, que são 6 casas, olha, 2 colunas de 6 casas, unida por 3. E aí nós temos o quadrado, né? Que é mais ou menos um retângulo. Então vejam, você tem esses conjuntos e você pode mudar isso daí de trás para frente. Como? É claro que uma casa você não fala que é uma diagonal, mas para efeito de entendimento de vocês, nós vamos falar que essa uma casa é uma diagonal, ó, é a casa isolada. Veja, aqui tem 3, ó, e aqui só tem uma. Então nós temos 2 diagonais, entre aspas, né? Da casa 1 e a casa H8. Perfeito? Aí, dessas 2 diagonais de casa solitária, nós temos 2 diagonais com 2 casas, olha, que é no trique-traque. Nós também temos 2 diagonais que é com 3 casas, olha. Essas 3 e essas 3. Nós temos... Opa, como que... Ah, bom. Nós temos 2 diagonais com 4 casas, olha. E nós temos 2 diagonais com 5 casas, 2 diagonais com 6 casas, 2 diagonais com 7 casas e apenas uma diagonal, veja bem, com 8 casas. Então vejam, você tem uma dama. Você tem uma dama, tá certo? Vamos pôr em qualquer ponto, não interessa qual ponto aqui das 32 casas que eu coloque uma dama. Vamos pôr aqui em G7. Veja, quando eu coloco essa dama em G7, ela ocupa 2 diagonais. Ela ocupa a grande diagonal e a diagonal com 3 casas. Se eu colocar aqui, do mesmo jeito, ela ocupa a diagonal solitária e a diagonal com 8 casas, que é a grande diagonal. Se eu colocar aqui, olha, a dama, ela ocupa a com 4 casas, a diagonais com 4 casas e a diagonais com 5 casas. Por exemplo, se eu colocar aqui, olha, ela ocupa a grande diagonal e uma faixa da trique-traque, né? Ou bidiagonal, como queiram. E assim sucessivamente. Por exemplo, se eu ponho aqui, olha, né? Ela ocupa... É que eu sou lerdo aqui e atrapalha, né? Eu não sei tirar essa peça aí. Então fica na de 6 casas e uma faixa da bidiagonal. O que eu quero dizer com isso? Que independente das 32 casas, aonde sua dama estiver, você só vai ocupar 2 diagonais. Perfeito? Você só ocupa, a dama, ela só tem o poder de ocupar 2 diagonais. Muito bem. Então agora vamos pôr a dama nessa casa A7. Então o que ela está dominando aqui? A diagonal com 2 casas e uma das linhas da diagonal, da bidiagonal ou trique-traque. Então ela só tem acesso a isso? Não, claro que não. Perfeito? Então se você fizer isso daqui, ó,
se você fizer isso, que é um problema, né? Veja, aqui é um problema. Veja, essa dama, ela toma as 9 peças. Veja que interessante, você tem 3 peças já do campo das brancas, 4 peças no campo das pretas e 2 no campo neutro. Então, como que você toma as 9 peças? Você vai trazer de A7 para F2. Veja, quando você saiu de A7 e parou em F2, você está ocupando a diagonal com 4 casas, olha. Aí, quando ela toma de F2 para H4, ela está ocupando a de 4 casas e a de 5 casas. Aí ela toma até D8. De novo, ela está ocupando a de 4 casas e a de 5. Aí ela toma até a 5 e, de novo, ela está ocupando de 4 casas e 5 casas. Aí ela vem para D2. D2 ela está ocupando a tridiagonal e a de 5 casas. Aí ela toma para H6, que ela está usando a tridiagonal, as 6 casas e as 3 casas. Aí ela toma para F8, e de F8, que ela domina a tridiagonal, né? A tridiagonal, e a de 3 casas, ela pula para A3. E de A3 ela pula para C1 e tomou as 9 peças. Muito bem, que conclusão que você pode chegar disso? Que conclusão que você pode chegar disso? Veja, a conclusão é simples. Se vocês forem ver o que eu falei muito mais nas 4 e 5 casas, né? E na tridiagonal. Então veja, o alcance maior da dama com as peças no quadrado. E a segunda maior potência, é claro que tem as exceções, é na tridiagonal. Ou seja, a movimentação da dama, ela depende diretamente da posição das peças adversárias. Então veja, por que eu falei que você tem 3 peças aqui em campo branco? Porque a branca, ela consegue capturar antes da coroação de damas. E essa movimentação, né, ela acontece de acordo com as peças do adversário. Então a sua dama, você sempre lembra disso, ela ocupa 2 diagonais e a movimentação, a amplitude da movimentação dela está de acordo com as peças. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu já publiquei, uma partida que eu joguei com o Mário Marques. Deixa eu ver se eu me lembro. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Então vejam. Eu vou pro lance da preta. Essa partida foi uma asa negra que eu joguei. Quem tem um camaleão, tem a partida no camaleão. Contra o Mário Marques de Goiânia.
né? Até eu falei que era o golpe do Gregório, ele falou, Gregório é na de 100 casas, na de 64 é o golpe do Conrado. Então veja, se eu não tenho essa noção de diagonais, do poderio da dama, era uma partida que provavelmente eu daria por empate. Né? Eu daria por empate. Então o Mário jogou aqui e pediu empate, ó. E aí tá perdido para as pretas. Então eu mostrei aquele problema fantasia que o pessoal fala, mas isso jamais acontece. Veja, agora eu estou mostrando com o mínimo possível de peça. E o que vai acontecer? Você vai ter duas peças no campo já adversário das brancas e elas não chegam a coroar. Veja, a branca dá lá, olha, e a preta toma. A branca tá lá, ó, e a preta toma e a preta tá perdida, mesmo com duas peças chegando em dama. Como que tá perdida? Fazendo dama lá, porque veja, a amplitude, olha, tá dominando o trique-traque, tá dominando a tridiagonal, tá dominando tudo. Então, é claro, você além do conhecimento tem que ter a criatividade, conceitos, outros conceitos. Mas eu acredito que com isso daqui, abra a mente de vocês para começar a ver a dama de maneira diferente. O melhor caminho é esse. A dama tem duas diagonais apenas, não importa em qual casa que ela esteja. Ela tem um domínio só de duas diagonais. Para ela ter domínio de mais diagonais, depende de onde estão as peças pretas e de onde estão as peças brancas, que você pode jogar as peças pretas para aquele local, né? Então veja, aqui mesmo coroando em dama, a preta está perdida. A preta não consegue coroar damas e a dama, embora esteja longe, veja, embora esteja numa distância grande, né? A dama lá numa distância enorme, ela consegue evitar a coroação aqui, ok? Meus amigos, sinceramente espero que tenha servido esse vídeo, né? Que é uma coisa chata, às vezes e tem muito mais coisa aí do tabuleiro que eu poderia falar, né? O tabuleiro de dama é mágico, é lindo, é fantástico o tabuleiro de damas, né? Mas é claro, se eu ficar falando tudo que pode ser falado de um tabuleiro de dama, você vai acabar ficando chato aqui. Mas eu me encanto com esse tabuleiro, ele é mágico, né? Temos muita coisa ainda que poderia ser dita. É o mundo das maravilhas, né? O mundo dos quadrados maravilhosos, ok? Um grande abraço a todos aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser.